Se você viveu os anos 2000, então você sabe que essa década foi uma máquina de criar traumas coletivos. Era filme de terror para todos os gostos, desde espírito vingativo japonês até armadilha com serra enferrujada. E o curioso é que muitos desses filmes nem precisavam de monstros ou fantasmas tradicionais. O medo muitas vezes vinha de lugares mais criativos. Nessa lista a gente vai relembrar 12 filmes que definiram o terror dos anos 2000, filmes que deixaram todo mundo com medo de dormir de luz apagada, de ir pra floresta e até de assistir fita VHS que você alugava na locadora. Inclusive tem um nessa lista que eu tenho certeza que quem assistiu nunca esqueceu por causa de uma cena específica, mas quando chegar a vez dele eu vou falar qual é. Então vamos pro nosso primeiro filme da lista, que talvez um dos mais marcantes da década, que marca o começo da década também, que foi Premonição, lançado em 2000. Um filme que deu início à franquia baseada em mortes bizarras, criativas, e em muitos casos tão absurdas que algumas até viraram meme. Nesse filme a gente começa com um jovem que tem uma visão de que o avião em que ele está indo embarcar com seus amigos vai explodir. Ele surta, sai da aeronave e arrasta alguns dos colegas com ele. Minutos depois, o avião realmente explode, então parece que eles escaparam da morte, mas na verdade é muito pelo contrário. É aí que a morte começa a perseguir eles das formas mais bizarras que você pode imaginar. E esse filme marcou uma geração inteira com esse conceito de que a morte é algo inevitável. E é um filme muito criativo, as sequências são muito legais também, porque ele criou uma fórmula muito própria que deixa a gente esperando para ver como vai ser a próxima morte no filme. E falando em jovens, vamos pro segundo filme da lista, que é o Pânico na Floresta, de 2003. Esse filme marcou a galera porque ele é bizarro. A gente acompanha um grupo de jovens que se perde numa estrada deserta, então eles decidem pegar um atalho por uma floresta. Só que chegando lá, eles acabam sendo perseguidos por uma família de canibais deformados. É isso, o roteiro é igual a 1 milhão de outros filmes de terror que você já viu, mas o que fez esse filme se destacar é o ritmo frenético que ele tem e que causa uma certa tensão na gente de que ninguém ali tá seguro. Ele pegou a fórmula do slasher, muito inspirado em O Massacre da Serra Elétrica, e levou para um ambiente claustrofóbico que é de uma mata fechada, né? Fora que as criaturas ali são muito bizarras e isso marcou muita gente. Outro filme que foi um trauma para todo mundo, para mim mais ainda, porque eu assisti esse filme quando eu era criança, completamente errado, porque é um filme pesadíssimo, que foi Os Jogos Mortais, de 2004, o primeiro Jogos Mortais, que começa com 2 homens ali que acordam acorrentados num banheiro imundo, com um presuntão no meio deles. Logo eles descobrem que eles estão num jogo perverso, criado por um assassino conhecido como Jigsaw. E se eles quiserem sobreviver, eles têm que fazer escolhas bem complicadas, digamos assim. O primeiro Jogos Mortais é um filme pesado, mas também é um terror psicológico cheio de tensão e com um dos finais mais marcantes da década de 2000, virou uma super referência na cultura pop e deu início a uma das franquias mais lucrativas da história do terror no cinema. Você sabia disso? Inclusive, se você quiser saber mais sobre ele, assiste o meu vídeo aqui no canal específico sobre ele, que eu falo com muitos mais detalhes sobre o filme. Agora, os anos 2000 foi marcado muito por uma onda de filmes de terror asiático, né, que aqui no Brasil eles ficaram mais conhecidos algumas vezes pelos remakes, né, e um deles foi O Chamado, de 2002, que é o remake americano do Ringu, que é um filme de 98 que eu recomendo também assistir porque ele é bem legal. Na história, uma jornalista investiga uma fita VHS que supostamente mata quem assistir ela em até 7 dias. Parece só uma lenda urbana, até que as pessoas realmente começam a morrer. A cena da Samara saindo do poço da televisão virou também uma super referência na cultura pop, deixou todo mundo com medo de botar uma fita VHS no aparelho. Inclusive, quem é da época do VHS? Eu peguei o final do VHS, ali na virada do milênio, mas eu demorei uns bons anos ainda pra ter um aparelho de DVD, porque era caríssimo na época. Então eu tive muita fita VHS, era uma época bem legal. E falando de filmes que vieram do Oriente, teve também o nosso quinto filme da lista, que é O Grito, de 2002, que junto com O Chamado, na época, ele popularizou o terror japonês aqui no Ocidente. Esse, inclusive, eu recomendo que você veja o japonês mesmo, de 2002, porque o remake americano é bem ruinzinho. E tem várias sequências da versão japonesa também, se você tiver curiosidade, mas são todas bem parecidas, assim. Nele a gente acompanha uma assistente social que é enviada para trabalhar numa casa onde aconteceu uma tragédia. A partir dali, ela é amaldiçoada e perseguida por 2 crianças por conta de uma maldição que persegue todos que entram naquela casa. Os fantasmas desse filme fizeram muita gente dormir de luz acesa, porque é um terror
mais baseado na atmosfera e nos sons. Inclusive, aquela garganta arranhada da Kayako virou um pesadelo para muita gente. Agora, pesadelo também para muita gente é ficar preso num lugar fechado. E por isso que o sexto filme aqui da lista é O Abismo do Medo, de 2005. Inclusive, eu acho a capa desse filme muito da hora, muito criativa. Essa caveira formada pelas pessoas, assim. Nele a gente acompanha 6 amigas que resolvem explorar uma caverna subterrânea, só que acontece um deslizamento e, claro, elas ficam presas lá dentro com criaturas perigosas. O terror no Abismo do Medo, ele não vem só dos monstros, ele vem do ambiente também, né? Da claustrofobia, da sensação de que você não tem pra onde correr. É um filme que dá uma agonia de verdade, assim, ainda mais quando as criaturas aparecem. E o final é daqueles que você sai meio mal mesmo, mas no bom sentido, claro, quando a gente tá falando de filme de terror. E um filme que tem um final que mexe muito com a gente também é o sétimo aqui da lista, que é Os Outros, de 2001, um filme com a Nicole Kidman, que virou praticamente um clássico do terror moderno. Nele a gente vê uma mãe que vive com os seus 2 filhos numa mansão isolada, onde tudo precisa ficar no escuro por causa de uma doença rara que as crianças têm de sensibilidade à luz. Aos poucos ela começa a suspeitar de que tem alguma coisa estranha rolando quando empregados começam a aparecer e as crianças começam a reclamar de ter uma presença na casa. Esse é um filme que constrói o suspense com calma e quase nenhum efeito especial que seja muito aparente. Tudo nele é muito mais sobre a atmosfera, sobre o silêncio e tensão também. E quando chega a revelação no final, o filme se transforma completamente. Inclusive, eu acho que Os Outros renderia um vídeo especial aqui no canal só sobre ele. O que vocês acham? Comenta aí. Um outro filme que marcou a década de 2000, porque foi um dos precursores de uma onda gigantesca que veio depois, foi o REC, que é um filme de 2007, um filme espanhol de terror, que eu já falei 1 milhão de vezes sobre ele, eu não me canso porque eu gosto muito mesmo dele. Porque foi um dos filmes que me fizeram começar a gostar mais de terror, então eu tenho muito carinho pelo REC. Nele a gente vê uma equipe de reportagem acompanhando um dia a dia do Corpo de Bombeiros, que vai atender um chamado num prédio, onde lá eles descobrem que tá tendo um surto misterioso e que eles vão ter que ficar presos lá dentro de quarentena com essas pessoas infectadas. Ele tem um formato found footage, de falso documentário, com a câmera na mão, e foi um dos responsáveis pela onda de filmes found footage que vieram no terror depois do lançamento dele e de um outro filme que eu vou falar aqui daqui a pouco. Talvez hoje em dia ele não tenha o mesmo impacto que teve na época, até porque ele é um filme de baixo orçamento e, né, hoje em dia algumas coisas ficam bem aparentes, mas eu gosto muito dele porque o filme é tenso o tempo todo, ele usa muito bem esse recurso da câmera na mão, de uma forma que na época ainda não tinha sido muito bem explorado. Teve poucos exemplos antes dele, como A Bruxa de Blair, O Holocausto Canibal, mas são estilos de filmes bem diferentes. Mas teve um outro filme, que veio naquele mesmo ano de 2007, que esse sim foi um marco no cinema de terror, que foi o Atividade Paranormal, o primeiro Atividade Paranormal de 2007. Esse sim se tornou uma franquia depois gigantesca, que cansou todo mundo, né, no fim das contas, mas que mesmo assim eu gosto muito. Nesse primeiro filme, a gente acompanha um casal que começa a gravar a própria casa depois de sentir presenças estranhas durante a noite. E aí que começa uma sequência de registros cada vez mais perturbadores. Esse filme custou quase nada pra ser feito, assim, falando em orçamento de filme, e ele acabou virando um fenômeno mundial. Tanto que até o Steven Spielberg chegou a botar a mão nesse filme, você sabia? O final, que foi pros cinemas aqui no Brasil e em vários países, foi o Steven Spielberg que sugeriu que mudasse. Apesar de eu preferir o final original, que é aquele que fala o que aconteceu depois e tudo mais. Procurei na internet que você encontra o final original, eu acho ele bem melhor. Esse é um terror onde o menos é mais. São coisas muito simples que viram coisas assustadoras. E funciona muito bem porque mexe com aquele nosso medo, que a maioria das pessoas tem, de ficar sozinho em casa. Então é um filme que se você assistir em casa dá muito mais medo, inclusive. Agora indo pro lado mais fantástico, a gente tem o 10º aqui da lista, que é O Labirinto do Fauno, de 2006, do consagrado Guillermo del Toro. Ele se passa durante a Guerra Civil Espanhola, onde a gente acompanha uma menina que vive entre a realidade de uma guerra e um universo de fantasia sombria, guiada por um fauno misterioso. O Labirinto do Fauno, ele não é um terror tradicional, mas ele tem certas cenas que são perturbadoras o suficiente para entrar aqui nessa lista. A maquiagem, os efeitos práticos, a ambientação fizeram ele ser um dos filmes mais impactantes visualmente dos anos 2000. É um conto de fadas para adultos,
e sem final feliz. Mas é um final bonito. Eu acho um final bonito, pelo menos. Agora, um filme que não é nada bonitinho, mas tem uma fotografia fantástica, é O Madrugada dos Mortos, de 2004. Remake do clássico do Jorge Romero, aqui feito pelo Zack Snyder em tempos mais áureos, né? No filme a gente acompanha um grupo de pessoas tentando sobreviver a um apocalipse zumbi dentro de um shopping. A sequência no começo do filme, que eles estão dentro do carro e você vai vendo aquele caos começar, né, tudo pegar fogo, as pessoas correndo, virou uma referência na cultura pop. Depois ele foi referenciado até em The Last of Us, né, tanto no jogo quanto na série, tem uma recriação, uma inspiração nessa cena. E é um filme que tem um ritmo muito acelerado, ali do meio pro final ele vira até meio que um filme de ação, assim. Ele tem um humor muito bem humorado e que mostra que num apocalipse zumbi, o único perigo não é só os zumbis, né, mas também os humanos. Quem nunca viu esse filme tem que ver. Eu ouso dizer até que a versão do Zack Snyder é melhor do que a do original. O original é legal, mas do Zack Snyder ficou bem mais divertido. E antes da gente ir pro nosso último filme da lista, eu queria te lembrar de se inscrever aqui no canal para você ficar sempre por dentro dos meus vídeos novos. Eu faço também análise de filmes, né? Eu faço críticas de filmes em formato shorts também. Então se inscreve aí, deixa o seu like, porque esses vídeos longos sempre dão muito trabalho de fazer, então eu conto com a sua ajuda. O nosso último filme é aquele que eu falei no começo do vídeo, que marcou muita gente, principalmente quem tem dor nas costas. Já sabe qual que é? É o Espíritos, de 2004. É um terror tailandês que mistura drama com um filme de assombração de um jeito bem diferente dos filmes americanos. Na história dele, um fotógrafo começa a ver sombras estranhas nas suas fotos depois de um acidente. Ele e a namorada começam a investigar e descobrem que essas aparições têm relação com o passado dele. Esse filme tem uma das cenas finais mais tristes e bizarras dos anos 2000, e é o tipo de filme que, depois que você termina, você fica parado alguns minutos digerindo, assim, meio estático. Principalmente com o que é revelado no final, que eu não vou dar spoiler pra quem nunca viu, porque muita gente não viu esse filme, mas quem já viu sabe. Eu sei que você sabe o que eu tô falando, né? Quando você sente dor nas costas, você lembra, né? Você fica pensando. Já viu esse? Ou tem outro filme de terror dos anos 2000 que você acha que faltou nessa lista? Me conta aí e não deixa de ver esses vídeos aqui que estão aparecendo na tela. É isso.